Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Fatos Históricos. Eu sou o Jonathan e hoje eu vou estar aqui, vou apresentar um vídeo que eu acredito que vai emocionar muito de nós, principalmente quem lembra ali da década de 80 e 90, quem chegava a acordar aos domingos de manhã cedo ou ficava até de madrugada esperando para assistir um dos maiores ídolos que já existiu no Brasil, um herói do automobilismo, um ícone que trouxe muitas vitórias e trouxe esperanças a cada um de nós brasileiros. Nós nos sentimos representados por ele. Ele se tornou uma lenda em nossas vidas, em nossas mentes. Hoje ninguém fala de Fórmula 1 sem lembrar do melhor piloto que já existiu na categoria, na sua categoria, Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna foi um piloto de automobilismo brasileiro que ficou internacionalmente reconhecido por sua carreira de sucesso na Fórmula 1. Foi reconhecido por muitos como o melhor piloto da história da Fórmula 1, reconhecido como um dos mais talentosos da nossa história. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960. Nascido na cidade de São Paulo, seus pais eram um casal formado por Milton Teodoro da Silva, empresário no ramo industrial de acessórios automotivos, e Neide Joana Senna da Silva, conhecido como Dona Zazá. Além de Ayrton Senna, o casal teve dois irmãos, Leonardo e Viviane Senna, presidente hoje do Instituto Ayrton Senna, né? Viviane, ela também é a mãe do Bruno Senna, foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. O interesse de Ayrton Senna pelo automobilismo veio desde sua infância, e o primeiro kart que ele teve foi montado pelo seu pai. A carreira de Senna no automobilismo começou como a maioria dos pilotos do kart. Aos 4 anos, Ayrton Senna ganhou seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, que chegava a uns incríveis 60 km por hora. O kart foi montado por seu pai, foi o brinquedo preferido de Senna na sua infância. A partir dos 7 anos de idade, Senna passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar de nenhuma competição. A primeira volta de Senna no circuito de kart fechado foi aos 11 anos na chuva. Um ano depois, Senna desmontou seu próprio kart para descobrir a função de cada peça e entender como ele poderia ser mais rápido. Em 1973, aos 13 anos de idade, Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito improvisado na cidade de Campinas. Apesar de ser mais novo que os demais pilotos, liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de muitos que os assistiam ali. Para muitos, Senna reinventou a arte de pilotar kart. O primeiro título não demorou muito para vir. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart e o bicampeonato em 1976, e também foi tricampeão brasileiro em 78, 79 e 80. Foi campeão sul-americano em 77 e 80. Em 1974, Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart e o repetiu de novo em 1976 o campeonato. No final da década de 1970, Senna participou também das competições de karting também na Europa, Ásia, durante as tentativas de ser campeão mundial de kart. No início da década de 1980, Senna teve que tomar uma decisão importante na sua carreira. Ele tinha que ficar e estudar administração para dirigir os negócios da família com o pai, mas ele não estava feliz com seu futuro. Senna queria continuar no automobilismo, mudar-se para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Seus pais entenderam a sua decisão e decidiram realizar o sonho do filho. A ida de Senna para a Inglaterra foi uma decisão crucial para a evolução dele como piloto. Senna passou um ano testando carros de Fórmula no circuito de Stentor, ao mesmo tempo que continuava competindo no kart para tentar ser campeão mundial. Naquela época, nem todo piloto de kart almejava migrar para os carros de Fórmula, mas Senna deixou claro que era o seu desejo. O talento demonstrado por Senna foi visto por muitos patrocinadores, e o piloto brasileiro entrou na Fórmula Ford em 1600. Em 1981, competindo pela equipe Van Dyne, Ayrton foi campeão no seu primeiro ano, vencendo a maioria das corridas. O seu desempenho foi tão surpreendente que Ralf Firma, chefe da equipe Van Dyne, já afirmou que Senna já seria campeão mundial de Fórmula 1 um dia. Apesar do sucesso na Fórmula Ford 1600, Senna teve que voltar para o Brasil, porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trabalhou na empresa do pai e quando recebeu uma ligação da Inglaterra, já era Ralf Firma convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, que seria a Fórmula Ford 2000. Em termos financeiros, a oferta não era muito boa, mas Senna precisava voltar a competir.
O carro de Fórmula 2000 era muito mais agressivo que o de Fórmula 1600, principalmente por ele ter aerofólios. Mesmo assim, Senna se adaptou muito rápido aos carros novos e venceu 13 das 15 corridas e novamente foi campeão. Campeão da Fórmula 1600 e a Fórmula 2000, o próximo passo seria competir na Fórmula 3 britânica, considerada na época a entrada para a Fórmula 1. O convite para testar um carro de Fórmula 3 não demorou a chegar e veio de uma pessoa importante no automobilismo, o irlandês Ed Jordan, que futuramente teria também uma equipe na Fórmula 1 nos testes. Senna foi mais rápido que o próprio piloto titular da equipe na época. A primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando a corrida da Fórmula 2000, Ayrton foi convidado pela equipe West Surrey. A corrida seria televisionada e Senna via naquela ali uma ótima oportunidade a se aparecer para os patrocinadores. Senna fez uma pole position, venceu a corrida, fez a volta mais rápida e logo depois da corrida já assinou seu primeiro contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 em 1983 foi disputado entre Senna e Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. Curiosamente, Brundle pilotava para Ed Jordan e Ayrton novamente venceu a maioria das corridas e foi campeão novamente. Sobre Senna, Ed Jordan disse o seguinte: Senna tinha desse jeito de fazer as suas duas primeiras voltas em uma grande velocidade estonteante, e assim desnorteava todos os outros oponentes, e os outros pilotos não conseguiam de fato lidar com isso. As suas duas primeiras voltas eram incríveis. O feito de Senna guiando chamaram a atenção das equipes da Fórmula 1. Em 1983, antes de ser campeão da Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria naquela época. Senna bateu o recorde do carro na pista de Donmont Park e deixou todos perplexos. A palavra de Frank Williams, chefe da equipe na época, por triste coincidência que Senna morreria num carro da Williams 11 anos depois. Ainda em 1983, Senna também deu duas voltas com o carro da McLaren, a convite do chefe da equipe Ron Dennis. Nos anos depois, Senna e Ron Dennis formariam uma das parcerias de maior sucesso na Fórmula 1. Apesar dos bons resultados nos testes pela Williams e McLaren, era muito arriscado para as grandes equipes contratarem um jovem piloto como piloto titular. Senna conversou com a Lotus e a equipe mediana ali da época, mas a única que fez uma proposta oficial veio de uma pequena equipe chamada Toleman. Era melhor assinar com a Toleman do que me aposentar no automobilismo, afirmou Senna. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 no dia 1º de 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou a corrida na 8ª volta, por uma falha do motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que viriam. Na sua primeira temporada, na categoria máxima de automobilismo, Senna terminou o campeonato na 9ª posição, com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época diziam que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva naquela corrida. Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva, em dirigir, nas curvas, nas ruas fechadas de Mônaco, nas estreitas ruas. Anos mais tarde, Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. Ayrton Senna na equipe Lotus. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou com um contrato com a Lotus, pela qual correria por 3 anos. Na nova equipe que lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Como sempre, chovia bastante, e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista com a pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, e sendo Ayrton Senna o primeiro delas. Ayrton Senna conseguiu suas primeiras vitórias na Fórmula 1 pilotando a Lotus 97T. Pela Lotus, Senna conseguiu 6 vitórias: Portugal, Bélgica em 1985 e Espanha e Estados Unidos em 1986, Mônaco e Estados Unidos em 87. No campeonato, ele foi o 4º colocado num dos seus 2 primeiros anos e 3º no último, 87. E outro brasileiro foi campeão nessa época, que foi Nelson Piquet.
Ayrton Senna na equipe McLaren. Senna conseguiu bons resultados na Lotus, mas ele precisava ir mais além, ele precisava de uma equipe maior para ser campeão da Fórmula 1. Na época, os melhores carros nem era Ferrari, era McLaren e Williams, com a Ferrari ali um pouco mais atrás. Nas portas da McLaren se abriu para Senna e ele não pensou duas vezes. A McLaren e a Lotus usavam o mesmo motor Honda, que facilitou bastante as negociações durante o ano do piloto que ele saiu da Toleman. Senna não teve dificuldades para vencer os seus companheiros de equipe. O brasileiro sempre foi o principal piloto da equipe, fato que mudaria na McLaren. A nova equipe de Senna contava com um piloto bicampeão naquela época, o Mundial de Fórmula 1, o francês Alain Prost. No final da década de 1989, a relação entre Senna e Prost ficou muito insustentável ali dentro da McLaren. Prost sentiu que o Ron Dennis, o chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton Senna. Por isso ele decidiu se mudar para a equipe Ferrari. No lugar do francês foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Pela terceira vez, Senna e Prost disputaram o título de Fórmula 1. E em 1990 o cenário se inverteu e foi Senna quem chegou no Japão à frente no campeonato, num duplo abandono que daria o segundo título para o brasileiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, e o abandono da corrida, que acidentalmente foi considerado uma revanche ali de 1989. No ano seguinte, em 1991, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren de Senna, que teve um caminho livre ali para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de uma forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marcha, perdeu força no motor, fez um esforço físico enorme para dirigir o carro e, além disso, começou a chover. Dificuldades ainda mais para uma pilotagem, mas Senna era especialista em chuva e conseguiu se manter na pista até o final. Chegou exausto, sem ter mesmo forças para levantar o troféu no pódio. Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi um inglês chamado Nigel Mansell, que pilotava pela Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título a Ayrton Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou Berg ganhar a corrida. As vitórias e ações de Senna fizeram dele um herói nacional. No final da década de 1980, o Brasil, recém-saído de uma ditadura militar, passava por muitas dificuldades na economia. A renda per capita tinha declinado, o percentual de brasileiros ali na linha da pobreza havia aumentado, e os brasileiros não tinham muito de que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade. Ele tinha aquele orgulho de desfilar com a bandeira nacional em suas vitórias. Esse gesto e essa exploração da imagem de Senna pela TV contribuíam para a construção de um arquetipo de herói nacional. Ayrton Senna foi tricampeão mundial pela Fórmula 1 pela McLaren. A rivalidade entre Senna e Prost também contribuiu para uma imagem de herói nacional. Fez aumentar muito a audiência da Fórmula 1 no Brasil. Prost era considerado um vilão para os brasileiros, mas hoje o francês é um dos principais colaboradores do Instituto Ayrton Senna, uma ONG que desenvolve projetos educacionais para crianças. Ayrton Senna teve um declínio ali na equipe McLaren, na Fórmula 1. É normal as equipes melhorarem ou piorarem de acordo com o ano, de um ano para o outro. As regras, a aerodinâmica, os motores, os projetos, tudo, as partes elétricas, tudo mudava constantemente. E o que tornava mais difícil para as equipes ou até mesmo para os pilotos era manter essa hegemonia por muito tempo. Em 1992, a Williams já tinha um carro melhor, bastante superior à de Senna. Ele não conseguiu defender o seu título, apesar disso conseguiu 3 vitórias, em uma delas em Mônaco, onde ele se defendeu de Mansell por várias e várias voltas em 1993. Depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta a substituir Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria. Depois de ser campeão, ele voltaria para correr algumas corridas entre 1994 e 1995. Senna até conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão de uma das vitórias mais sofridas de Senna, que foi no GP da Europa, na Inglaterra, onde ele fez a considerável melhor primeira volta da história, a morte de Ayrton Senna. Queria ser um campeão novamente, sabia que a McLaren não teria mais chances. Depois de vencer o seu 4º título, Prost anunciou a sua aposentadoria, e o que abriu o caminho para Senna na Williams.
Apesar de largar na frente nas duas primeiras corridas, Senna teve problema e abandonou ambas as corridas. O vencedor das duas corridas foi Michael Schumacher, que depois viria a ser o piloto com mais títulos na história da Fórmula 1, com 7 títulos. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a terceira etapa do campeonato. Esse grande prêmio ficaria marcado como a mais trágica da história da categoria automobilística na Fórmula 1. Os treinos livres eles aconteciam ali na sexta-feira. Os treinos classificatórios eram no sábado e a corrida era no domingo. Na sexta-feira, os pilotos brasileiros Rubens Barrichello, que na época estava começando a sua carreira, sofreu um grave acidente e teve que ser hospitalizado, com uma fratura no nariz e algumas escoriações. No sábado, o austríaco Rolando Huntsberg também sofreu um forte acidente, mas ele não teve a mesma sorte de Barrichello. Huntsberg morreu na hora aos 33 anos de idade. O acidente de Barrichello e a morte de Huntsberg deixou os demais pilotos daquela época super apreensivos. Senna se reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para a corrida, inclusive cogitou a possibilidade de não participar das etapas, no entanto. Alguns pilotos e diretores chegaram a um acordo para que a corrida voltasse a acontecer. Senna sabia que precisava vencer aquela corrida, para não deixar o Schumacher disparar com 3 vitórias, ele já tinha ganhado 2. Então ele voltou para o carro e fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida com Schumacher logo atrás. E na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro. Quando ele passava pela curva Tamborello, chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando parte do seu crânio. O ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna gerou aqui no Brasil uma grande comoção. Foram 3 dias de luto. Aconteceu no dia 5 de maio de 94 em São Paulo e durou 22 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de mais de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão de Senna sendo carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerhard Berg, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Jacques State, Raul Bosnell, Moreno, Michele Alboreto, John Alberto, Pedro Lamy, Damon Hill, Fittipaldi. Aqui eu vou mostrar alguns grandes números de Sennas. No kart, 74, 76, tricampeão brasileiro de 78, 79 e 80, bicampeão sul-americano de kart 77 e 80, campeão da Fórmula Ford em 1981, campeão da Fórmula Ford 2000 em 82, campeão da Fórmula 3 britânica em 83, tricampeão da Fórmula 1 em 88, 90 e 91. Senna ali teve um total de 161 corridas, 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole position, 19 voltas mais rápidas. O legado de Ayrton Senna. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte. Na sua morte foi responsável por uma revolução e a segurança que hoje existe na Fórmula 1. Os carros ficaram muito mais seguros, nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Em 2014, o francês Julius Bianchi chocou-se com um trator que retirava o carro de um outro piloto que havia batido segundos antes. E ele foi levado em coma no hospital e acabou falecendo depois de 9 meses ali no hospital. Foi a única morte na Fórmula 1 depois da de Senna. O maior legado de Senna, o Instituto Ayrton Senna, que hoje é a organização sem fins lucrativos, tem um benefício ali de 1,5 milhão de crianças brasileiras que depende da formação de educação de projetos educacionais, parceria com escolas públicas. A homenagem que fizemos a Ayrton Senna. Ayrton Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. No circuito de Imola, um local terrível do acidente, há uma estátua à sua homenagem da sua morte. O piloto brasileiro também recebeu uma escultura do piloto no circuito de Diamond Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. No dia 1º de maio de 2019, quando completou 25 anos da sua morte, ele foi realizado ali o primeiro dia Senna Day, né? O Autódromo de Interlagos. O evento contou com atrações musicais, esportes, objetos de carro, Ayrton Senna, corrida de kart, atividades. A Toleman Hart TG 180 usada por Ayrton Senna
chegou a ser leiloada em 2018 e teve uma remate ali de 6,2 milhões. A vida pessoal de Senna. Fora das pistas, Ayrton Senna gostava de aproveitar o seu tempo livre. Ele andava de jet ski, de moto, ele também praticava aeromodelismo, ele tinha várias coleções, sendo colecionador de miniaturas e aeronaves comandadas à distância. Ainda era empresário e manteve diversos negócios ali na sua vida pessoal, né? Além disso, ele usava parte da sua fortuna para trabalhos de caridade, doou milhões de dólares de assistências a crianças de baixa renda. Em meio a uma carreira tão agitada, Ayrton Senna ainda conseguiu encontrar tempo para escrever um livro. O livro se chama A Arte de Pilotar, que traz ali técnicas de pilotagem. Esse livro foi publicado em 1993. Já na vida amorosa, Senna teve bastante almejado, né? O seu primeiro namoro de Ayrton Senna se tornou público, foi com a Lília Vasconcelos, né? Que ele ficou casado ali em 1981, viveram junto em Londres uns 8 meses. Depois eles já estavam separados e a segunda namorada de Senna foi Adriane Yasmin. O relacionamento durou ali em torno de 84 até 88. Em dezembro de 88, Senna começou o namoro com a apresentadora Xuxa, né? A relação dela durou ali até em torno dos anos 90. E após o término do namoro com a Xuxa, Senna namorou a carioca Cristina Ferrancin. Eles viveram juntos ali entre janeiro de 1990 até 91. E em 1993, Ayrton Senna conheceu a Adriane Galisteu, com quem viveu aos seus 20 anos, engatou um começo de namoro, que durou pouco mais de um ano, né? Até o dia que o piloto sofreu um acidente que tirou sua vida. E é assim que concluímos a nossa jornada aqui pela história da Ayrton Senna, uma biografia incrível, né? Um ícone do automobilismo, transcendeu as pistas, se tornou uma lenda, uma paixão, determinação, talento inigualável, que continua a inspirar gerações de pilotos e fãs ao redor do mundo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa, sobre grandes figuras históricas. Deixe nos comentários o que mais te impressionou na trajetória de Senna, quais são os personagens históricos que você gostaria de ver aqui, que vocês mais gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. A gente se vê nos próximos vídeos.